Ilustres amigos do canal, tudo bem? A recessão mundial já chegou. Dois países do G7, das maiores economias do mundo, já acusaram a recessão. Mas por que ainda não houve o crash, a quebradeira das empresas? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Um panorama da macroeconomia mundial para que você entenda o que está acontecendo e como isso se aplica aos seus investimentos. Vininvest, o canal que investe em você, produzindo vídeos diários e respondendo todas as dúvidas do YouTube. Vamos lá, eu quero começar trazendo para você esse quadro que mostra o PIB do G7. Ele ainda não foi atualizado para o ano que passou, mas serve de referência para você das maiores economias do mundo. Então você vê lá no alto, Estados Unidos, depois China, pulamos a zona do euro porque ali é uma zona, não é um país. Japão, Alemanha e assim você tem os maiores PIBs mundiais. Aonde é que eu quero chegar com isso? Nesses maiores PIBs, dois deles já entraram em recessão. Em outras palavras, PIBs negativos por 2 trimestres consecutivos. Eu venho dizendo isso para você dia após dia. A recessão já chegou em alguns países. Você vê aí que o último da lista é o Brasil. Só que o Brasil, diante dessas mudanças, acabou até crescendo nesse ranking. Mas vamos lá, vamos entender então quais foram esses países. A terceira maior economia do mundo, o Japão, entrou em recessão e caiu para a quarta economia mundial, sendo ultrapassado pela Alemanha. E tá aí a notícia para você. Japão entra em recessão e perde posto de terceira maior economia do mundo. O PIB japonês encolheu 0,4% no último trimestre. Só que o detalhe não é esse. Olha aí, depois de queda de 3,3% no período anterior, ou seja, no trimestre anterior. Então, em que pese agora, recente, ter sido pequena, no trimestre anterior foi uma queda substancial. E aí você me pergunta, Vini, mas a bolsa japonesa bateu recorde? É isso mesmo. O mercado acionário japonês bateu recorde e muitas das vezes não espelha o que a economia está passando. Tá aí a notícia para você da contração de 3,3% e a perda do posto da terceira maior economia para a Alemanha, a maior economia europeia. Só que eu disse para você que dois países do G7 tiveram recessão. O segundo país é o Reino Unido, também entrou em recessão. E a notícia tá aí para você. A última vez que a região teve 2 trimestres negativos foi lá em 2020. Você deve se lembrar o que aconteceu em 2020. Aquele problema de saúde pública internacional. E agora nós estamos longe demais de ter esse tipo de problema. Então repara que a economia vem dando sinais preocupantes. Esse gráfico aí mostra para você claramente o PIB do Reino Unido. Você vê que ele está praticamente zerado desde o segundo trimestre de 2022. Não cresce nada e eu venho falando, recessão clara na Europa há pelo menos alguns meses. A Europa está literalmente paralisada e numa queda forte. E geralmente, quando a economia não anda bem, problemas sociais tendem a emergir cada vez mais. Venho falando sobre isso no Clube de Membros. Se você quer entender um pouco melhor sobre a chamada revolta dos agricultores e o que está acontecendo lá, entre para o Clube de Membros por menos de R$8 mensais. E tá aí a notícia então. O PIB do Reino Unido caiu 0,3% no quarto trimestre. Com o segundo resultado trimestral negativo, a região entrou em recessão técnica. E diz ainda, foi a primeira vez desde 2020, o primeiro ano depois daquele problema de saúde pública, que o país registra 2 PIBs negativos. Mas mais do que registrar 2 PIBs, é importante você olhar o histórico. Olha aí, trimestre após trimestre, não tem crescimento praticamente nenhum. Ou é zero, um pouquinho acima ou abaixo. Essa é a realidade da Europa que eu venho trazendo para você.
E aí você me pergunta, Vini, ok, Europa ruim, Japão ruim, por que que ainda não tivemos aí um grande crash, uma grande queda nos mercados? E eu te explico, o mercado americano ainda mostra sinais de estar forte, de estar ainda segurando as pontas do mercado mundial. E é por isso, mas os sinais antecedentes, aqueles indicadores que mostram o que pode acontecer na frente, já vem indicando fragilidades. E é o que eu vou te mostrar aqui do mercado imobiliário americano. Começando pelo número de casas novas. Olha esse gráfico de cima. A barra vermelha no canto direito dele é o último índice que saiu, o famoso Housing Starts, ou número de casas novas. Veja que houve um colapso, esse é o termo, um colapso em termos de resultado do mês que saiu agora, o mês de janeiro. Nós estamos falando do menor valor desde 2020, lá daquele problema que eu te falo. Uma queda aí de 14,8% em número de casas novas. O pior resultado em 3 anos, estou te mostrando aí no gráfico. O gráfico de baixo, ele traz aí as licenças de construção, as autorizações para começar a construção. O mercado esperava uma alta de 1,3%. Essa era a expectativa de retomada da alta. O que aconteceu? Uma queda de 1,5%. Volto a dizer, mercado imobiliário começa a trazer cada vez mais fragilidades. E é isso que eu venho mostrando para você em alguns vídeos aqui. Olha essa taxa anual ajustada desse indicador. Veja que está apontando já aí para baixo. Está claramente em queda. E mais do que isso, voltando a níveis que antecederam aquela crise de 2020. Não estou falando que foi o da queda, mas níveis que antecederam 2020, mostrando claramente nesse gráfico. Olha a linha pontilhada que está entre 2021 e 2022. Veja que desde então vem apontando para baixo, não mostra mais força para subir. Mas Vini, subiu o final de 2021, subiu porque houve injeção de dinheiro na economia. E aí o americano então acaba investindo em imóveis. Agora que o dinheiro está acabando, que aquela poupança feita lá em 2020 e 2021 está acabando, a situação piora. E ela piora ainda mais por causa das taxas de hipoteca, as taxas de financiamento nos Estados Unidos. Essa linha vermelha aí é a taxa de hipoteca invertida. O que eu quero dizer com invertida? Quando você verificar que ela está caindo, como o indicador é invertido, na realidade a hipoteca está subindo. Então repara aí o indicador do lado esquerdo do seu vídeo em vermelho. 7,24 é a taxa de hipoteca. Novamente, voltando a empinar. Se ela está empinando nesse gráfico para baixo, significa que a taxa de financiamento está subindo. Meus amigos, 7,24% para o mercado americano é literalmente congelamento dos financiamentos lá nos Estados Unidos. Uma taxa altíssima. E você observa claramente pelo gráfico. Novamente, se a linha está descendo, é porque a taxa está subindo, porque o gráfico é invertido. E é isso que preocupa. Mercado imobiliário. Outro indicador são as licenças para imóveis multifamiliares. Olha aí esse gráfico para você. Você observa então aí na linha vermelha uma queda também acontecendo desde 2022, final de 2021, nessa linha vermelha. E ela praticamente vem apontando para baixo, igualando aí o resultado de outubro de 2020. Mais de 3 anos é o resultado, então, para essas licenças de imóveis multifamiliares lá nos Estados Unidos. É outra preocupação que eu trago para você. E aqui, a taxa anual ajustada desse indicador. Veja o resultado. Uma queda de 489 mil. Foi, então, aí para 314. Veja o que aconteceu, o que nós estamos falando nesse resultado, marcado para você nesse círculo amarelo e demonstrando as duas linhas em vermelho para você compreender. É o valor mais baixo desde março de 2020 no valor ajustado. E isso tem um impacto direto no CPI, na inflação americana, de maneira que nós talvez tenhamos pouco alívio no preço do aluguel
no shelter, que é um indicador, então, muito utilizado para o mercado americano em termos de inflação. Mais um gráfico aí para você ver emprego na construção civil versus a atividade de construção real. Olha o gap que se abriu entre esses dois indicadores, mostrando que realmente a situação está completamente divergente do que o mercado espera. Em outras palavras, o que é que eu quero dizer para você? Recessão confirmada lá no Reino Unido. Eu venho dizendo, para mim, Europa inteira está em recessão já há algum tempo. Japão indicou também. Lembrando, são duas economias do G7, das maiores economias do mundo. Você tem visto no clube de membros que a situação da China também não está nada boa. Veja, falta pouco para nós termos um movimento aí que abale o mercado. De 2024 provavelmente não passará. E eu venho trazendo informações mais detalhadas no clube de membros. Se você quer entender mesmo, clica aí na descrição do vídeo e faça um teste. Você pode cancelar quando desejar. R$ 8,00 mensais é uma baba para você ter acesso a mais de 100 vídeos. Eu desejo sempre que você esteja na presença de Deus, que fique de olho nas fragilidades da macroeconomia mundial e, em particular, do mercado imobiliário americano, que costuma anteceder os momentos de crises financeiras. Um abraço e até o próximo vídeo.